Vamos falar agora sobre inteligência espiritual. O QS. O que é a inteligência espiritual? A inteligência espiritual, ela está conectada com propósitos, com valores. Eu gosto de falar sempre que o sentido da vida seria evoluir este ser, que tem uma identidade chamada aqui do lado de cá, Everaldo, e uma identidade aí, aonde você está, que é quem tua identidade. Este ser, ele tem esse corpo físico, ele tem essa dimensão emocional que envolve o afetivo, que é emoções e sentimentos, essa dimensão intelectual, que é o cérebro, que é a mente, mas ele tem uma consciência, um espírito. E esse espírito, quando ele desenvolve o sentido da vida, quando ele entende o sentido da vida, que é desenvolver este espírito, esta consciência, e aí ele começa a se autodescobrir e buscar seus dons, seus talentos, e ele faz um trabalho de autodescobrimento, e ele começa a conectar dentro de si aquilo que ele veio para fazer aqui, e ele começa a transbordar isto no mundo, que eu acho que esse é o maior desafio nosso, é descobrir por que viemos para cá e o que viemos para fazer já com habilidades próprias. E aí, de repente, nesse processo interno, eu começo a desenvolver este ser espiritual. E aí eu começo a ter sentido de vida. E esse sentido de vida que está conectado com quem eu sou começa a se derramar no mundo, que o propósito é servir. O sentido é evoluir e o propósito é servir. E aí eu começo a transbordar no mundo. Então, a inteligência espiritual ela está conectada com propósitos e valores. E também a capacidade de se conectar e saber que nós somos centelha divina, que não há um Salvador somente externo, que nós temos um Salvador interno. E aqui eu trago um outro elemento da psique humana, que é o self, essa centelha divina, capacidade que eu tenho de me conectar com esta fonte interna, com algo maior, com a natureza, aonde tudo é criação deste grande arquiteto. É a fé, é desenvolver valores como a compaixão pelo outro, é desenvolver a gentileza, o perdão, o amor. Veja aí quantas virtudes e quantos valores. Superar as minhas projeções egóicas e cooperar para que algo maior que eu mesmo possa ser construído, a fraternidade. Então, se a gente observa que desenvolvendo a inteligência espiritual, nós estamos construindo um mundo melhor aqui fora. Eu te pergunto agora, o que seria mais importante desenvolvermos? Se fôssemos pegar a escala hoje, eu diria que de trás para frente, na ordem que eu trouxe, se tivermos inteligência espiritual, eu acredito que é porque já conseguimos abraçar nossa humanidade com nossas emoções, construir sentimentos mais elevados e independente da nossa capacidade de guardar memórias e construir raciocínios, se tivermos inteligência espiritual e emocional, nós faremos um mundo muito mais humanizado. Observa a importância de buscarmos conhecimento sobre isso. Eu quero indicar para você um livro chamado QS, Inteligência Espiritual, da Ana Zohar e Ian Marshall, Inteligência Espiritual. Aprenda a desenvolver a inteligência que faz a diferença. Lembra o exemplo que eu te dei, se o crime organizado tivesse um baixo QI, e se tivesse inteligência espiritual, ele nem seria um crime organizado. Porque na inteligência espiritual que desenvolvemos, focado em virtudes, em valores, em conexão com o nosso Deus interno e ampliando isso para a conexão de que todos somos um, estamos conectados, não existiria o crime. QI elevado sem QE, sem QS, depende aonde ele é aplicado esse QI, é muito perigoso.
Observa a amplidão que isso traz e a importância de entender sobre inteligência espiritual para despertar no teu paciente a evolução do espírito dele. Se você vai aplicar uma técnica apenas, mas que é a porta de entrada para você recebê-lo, quantas coisas poderão ser úteis para ele se você ajudá-lo a gerir as emoções, identificá-las, acolher como parte da humanidade e ainda mais, independente do QI do teu paciente, se ele despertar para a inteligência espiritual. Serve que papel importante tem um terapeuta que aponta para o espiritual. E desenvolver inteligência espiritual, de novo, qual é a base? A base é sempre o autoconhecimento. Compreender profundamente a sua personalidade, compreender o seu temperamento, rastrear suas crenças, seus padrões de comportamento, tudo isso é do autoconhecimento. Praticar meditação, praticar a introspecção, vir para este mundo de dentro, sentir as emoções, gerenciá-las, observar a construção do pensamento que alimenta o sentimento, e aí também abraçar-se como alguém incompleto, aí vai precisar exercitar esta aceitação, este reconhecimento da finitude, da força e da fraqueza, da luz e da sombra, sem julgamento consigo mesmo, compreender, reconhecer padrões, comportamentos, ir descobrindo-se, ir tirando os véus de quem somos para revelar cada vez mais a nossa essência como base no mundo. Como práticas poderia sugerir aqui a meditação? Meditação pura. Não se preocupe com técnicas, simplesmente silencia o teu corpo físico numa posição que a tua respiração flua, se conecte na tua respiração, e como se você fosse adentrando este centro do silêncio, a mente vai continuar pensando, e toda vez que você se envolver com a criação desse pensamento, você respira e volta para o teu corpo, né? A meditação, a conexão com a natureza, apreciar o belo, ter o olhar cósmico, ir para a natureza, se conectar com ela, ou em casa, uma planta que você cuida, esse olhar tão minucioso, esse cuidado. Outra prática muito importante é a gratidão. Praticar a gratidão daquilo que realmente você se sente grato, e aos poucos você vai descobrindo que você tem milhares de motivos para sentir-se grato. Leituras de grandes obras espirituais, livros, poemas, músicas, textos inspiradores. Existem muitas ferramentas para isso. Você pode praticar e deve como terapeuta, e você pode sugerir muito isso para o teu paciente que te buscou para um caminho de autoconhecimento e quer desenvolver o próprio ser. Quando eu falo da gratidão, gratidão faz com que a gente crie caminhos neuronais novos no nosso cérebro. Quer dizer, todas as virtudes que eu ainda não tenho e vou desenvolvê-las vão criar novos caminhos neuronais, né? A gratidão permite que eu reconheça, identifique as coisas boas na minha vida. As boas coisas no sentido até por trás daquilo que eu não gostei, o que tem de bom, as coisas grandes e pequenas. Expressar essa gratidão a você mesmo, ao grande projeto que você é. Cultivar este hábito da gratidão diariamente é um caminho maravilhoso de cuidado da nossa inteligência espiritual. Quando a gente traz aqui de novo QI, QE e QS, o QI fornece as ferramentas para analisar, resolver problemas, aprender. Tudo isso é do nosso QI, que é a nossa capacidade, da nossa dimensão mental. O QE
Ele permite construir relacionamentos fortes, melhora muito tudo isso, lidar com desafios, os desafios que a vida nos traz, alcançar o bem-estar, lidar e gerenciar essas emoções é poder, em alguns momentos, dizer eu estou mal, mas eu estou bem, porque eu vou aprender com isso também. É não ir ao desespero, é poder se ancorar dentro de si mesmo e olhar e gerir tudo isso. E a inteligência espiritual, ela desperta esse sentido de vida, este propósito, esses valores, essas virtudes. Ele permite que eu busque uma vida significativa, uma vida conectada com as minhas verdades internas também. Então, elas são complementares. Entender isso é poder administrar muito mais e com mais facilidade o ser humano que nós somos. Eu diria que quando a gente administra QI, QI, QS, a gente está cultivando uma inteligência integral. E como fazer isso? Vou trazer de novo algumas dicas. Uma inteligência integral, ela vai pedir cuidados, como exercícios cognitivos, para manter esse cérebro ativo, leitura, jogos, exercícios, desafios, novos conhecimentos, cultivar relacionamentos saudáveis, construir laços fortes, laços que colhem o outro com as suas emoções e sentimentos, que gera-se em famílias mais harmoniosas, que reflete numa comunidade mais harmoniosa, praticar a compaixão, aqui já estamos falando de um valor, virtude e inteligência espiritual, desenvolver o desejo de ajudar os outros, de transbordar no mundo e buscar significado para a nossa existência, encontrar o significado para aquilo que estamos fazendo aqui, a cada dia, a cada minuto, quando estamos em estado de presença, estamos em meditação e só temos o dia de hoje. Para mim, isso é cultivar uma inteligência integral, olhando para todos esses aspectos. Neste estudo, era isso que eu queria te trazer, fazer com que você refletisse, pensasse sobre isso e como isso é importante para você como terapeuta e também para aquele que você vai cuidar. Até o próximo, fique bem.